Som de notificação do celular às 11 da noite. A tela acende no escuro do quarto, iluminando o teto com aquela luz azulada característica. Você já sabe como é, né? Aquele momento em que o silêncio da noite é quebrado por um simples bip. Mas esse bip mudaria tudo. Ela esticou o braço, meio sonolenta, achando que era só mais uma notificação qualquer. Propaganda, talvez. Ou aquela mensagem automática de banco que a gente nem lê direito. Mas quando os dedos tocaram a tela e os olhos focaram nas letras, o coração deu um pulo. Uber. Obrigado por viajar conosco, dizia a mensagem. E logo abaixo, o endereço. Rua das Acácias, 847. Ela piscou. Leu de novo. Rua das Acácias. Esse nome não era familiar. Não era o endereço do clube de futebol, onde ele dizia ir toda terça e quinta. Não era nem perto. As mãos começaram a tremer. Sabe aquela sensação de que algo não está certo, mas você ainda não consegue nomear o que é? Era exatamente isso. O celular dele estava ali, esquecido no sofá da sala. Ele tinha ido tomar banho depois de chegar do tal futebol. E ela, sem querer, sem planejar, pegou o aparelho. Não era costume dela fazer isso. 4 anos de casamento e ela nunca tinha vasculhado o celular dele. Confiança. Essa palavra ecoava na cabeça dela como um mantra. Mas agora, com aquela notificação brilhando na tela, a confiança começava a rachar como um copo de cristal fino. Ela deslizou o dedo, abriu o aplicativo da Uber. E o que viu fez o mundo parar. Histórico de viagens. Rua das Acácias, 847. De novo. E de novo. E de novo. Terça-feira, 20h15. Quinta-feira, 20h15. Terça-feira, 20h15. Quinta-feira, 20h15. O padrão era tão preciso que chegava a ser assustador. 37 corridas nos últimos 3 meses. Todas para o mesmo lugar. Todas nos dias em que ele dizia estar jogando futebol. A respiração dela ficou irregular. Aquele tipo de respiração curta, rápida, que vem quando o pânico começa a tomar conta. Ela segurou o celular com força, como se estivesse segurando a própria realidade que ameaçava desmoronar. O som da água do chuveiro ainda vinha do banheiro. Ele estava lá, tranquilo, cantarolando uma música qualquer, sem fazer ideia de que tudo estava prestes a mudar. Ela devolveu o celular exatamente onde estava. Mesma posição, mesmo ângulo. Levantou devagar, foi até a cozinha, encheu um copo de água. Mas a água desceu raspando, como se a garganta tivesse fechado. Rua das Acácias. O que diabos ele estava fazendo na Rua das Acácias? Se você está assistindo isso agora e sente que histórias reais importam, se inscreve no canal. Uma parte do que a gente arrecada aqui vai diretamente para a instituição Mão Amiga, que ajuda a alimentar crianças de baixa renda. Seu apoio faz diferença de verdade. Ela voltou pro quarto, deitou na cama, puxou o lençol até o queixo. Os olhos fixos no teto. A cabeça girando. Tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez ele tivesse um amigo morando lá. Talvez fosse algum compromisso de trabalho que ele não tinha comentado. Talvez. 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 Mas no fundo, bem lá no fundo, ela sabia. Aquele tipo de conhecimento que a gente tenta empurrar para baixo do tapete, mas que insiste em voltar. Ele saiu do banheiro, toalha na cintura, cabelo molhado. Sorriu para ela. Amor, tá tudo bem? Você tá pálida. Ela forçou um sorriso. Tô sim, só cansada. Ele se vestiu, deitou ao lado dela, deu um beijo na testa. Aquele beijo que antes era conforto e agora parecia uma mentira materializada. Boa noite, amor. Boa noite, ela respondeu. E ficou ali, na escuridão, ouvindo a respiração dele ficar pesada, regular, enquanto ele caía no sono. Como ele conseguia dormir tão tranquilo? Como alguém consegue mentir daquele jeito e ainda dormir como um bebê? As horas passaram devagar. 2 da manhã. Ela pegou o próprio celular, abriu o Google Maps, digitou o endereço. Rua das Acácias, 847. A localização apareceu no mapa. Prédio residencial. Nada de campo de futebol. Nada de clube esportivo. Só um prédio comum, de classe média, com portaria e interfone. Ela deu-o na imagem do Street View. Fachada bege, janelas com cortinas, algumas varandas com plantas. Um prédio absolutamente normal.
E justamente por isso, absolutamente aterrorizante. Porque ali, naquele lugar comum, estava escondido algo que ela ainda não conseguia nomear, mas que sentia nas entranhas. Quantas vezes você já confiou cegamente em alguém? Quantas vezes acreditou em cada palavra, em cada desculpa, em cada sorriso? E quantas vezes aquela confiança foi só um véu cobrindo uma mentira que crescia em silêncio? Ela conheceu ele há 5 anos. Numa festa de amigos em comum. Ele era engraçado, atencioso, daquele jeito que faz você se sentir especial. Conversaram a noite toda. Ele pediu o número dela. No dia seguinte, ligou. Não mandou mensagem, ligou. E isso, naquela época, parecia romântico. Coisa de filme. Saíram no fim de semana seguinte. E no outro. E no outro. 6 meses depois, estavam morando juntos. 2 anos depois, casaram. Foi tudo tão natural, tão fluido, que ela nunca questionou. Nunca teve motivo para questionar. Até agora. O ritual era sagrado. Terças e quintas, 8 da noite, ele pegava a mochila esportiva, dava um beijo nela e dizia sempre a mesma coisa. Amor, vou pro futebol. Até mais tarde. E ela respondia sempre igual. Tá, querido. Joga bem. Se diverte. 11h30, meia-noite, ele voltava. Suado, cansado, às vezes com o cabelo ainda molhado do banho do vestiário. Contava como tinha sido o jogo. Quem tinha feito gol. Quem tinha tomado o cartão. Ela ouvia, interessada, porque parecia importante para ele. E era tão normal, tão cotidiano. 4 anos disso. 4 anos de terças e quintas. 4 anos de futebol. Ou pelo menos era o que ela achava. O primeiro sinal ela tinha ignorado. Foi uns 6 meses atrás. Ele chegou em casa cheirando diferente. Não era o cheiro dele. Não era o cheiro de suor de quadra esportiva. Era um perfume. Dolce. Feminino. Ela comentou. Amor, que cheiro é esse? Ele nem piscou. Ah, deve ser o desodorante novo do vestiário. O pessoal reclama que o outro estava muito forte. Aí mudaram. Fez sentido. Na hora, fez sentido. Ela aceitou. Afinal, por que não aceitaria? Não tinha motivo para desconfiar. O segundo sinal foi o celular. Ele sempre deixava virado para baixo. Sempre no silencioso. Sempre fora do alcance dela, mas de um jeito sutil, não proposital. Ou pelo menos era o que parecia. Uma vez ela comentou, brincando. Nossa, você gruda nesse celular, hein? Ele riu. Trabalho, amor. Você sabe como é, cliente não para de mandar mensagem. E era verdade, ele trabalhava com vendas. Clientes realmente mandavam mensagem fora de horário. Então, de novo, fez sentido. O terceiro sinal foi o cansaço. 2 horas de futebol não deveriam deixar alguém tão exausto assim. Mas ele voltava para casa e desmontava no sofá, pedindo comida, reclamando de dor nas costas, dormindo cedo. Ela até brincava. Tá ficando velho, amor. Tem que fazer mais alongamento. Ele sorria. Acho que sim. Todos esses sinais, separados, não significavam nada. Mas juntos, começavam a formar um quadro. Um quadro que ela se recusava a ver. Até aquela noite. Até aquela notificação da Uber. Até aquele endereço. Rua das Acácias, 847. Sabe o que é mais assustador? Não é a mentira em si. É perceber quantas vezes você engoliu a mentira achando que era verdade. Quantas vezes você olhou para a pessoa e pensou: ele me ama, ele não faria isso comigo. E agora, de repente, você não sabe mais o que é real. Comenta aí embaixo. Você checaria o celular dele? Ou fingiria que não viu nada? Porque essa é a escolha que ela teve que fazer naquela madrugada. E ela escolheu a verdade. Mesmo sabendo que a verdade podia destruir tudo. No café da manhã seguinte, ele estava normal. Alegre até. Comentou sobre o trabalho, sobre um cliente chato, sobre o tempo. Ela fez café, torrou o pão, serviu a mesa. Sorriu. Conversou. Representou. Porque às vezes a gente precisa fingir normalidade enquanto por dentro tudo está desmoronando. Ele deu um beijo nela antes de sair. Te amo, disse. Te amo, ela respondeu. Automático. Como um reflexo.
Mas dessa vez, as palavras saíram ocas. Quando a porta fechou, ela sentou no sofá e começou a chorar. Não aquele choro dramático de novela. Era um choro silencioso, pesado, do tipo que vem de um lugar muito fundo. Porque ela sabia. Antes mesmo de confirmar qualquer coisa, ela já sabia. A confiança é como um copo de cristal lindo, delicado, valioso. Mas quando racha, mesmo que seja só uma linha fina, invisível, você sabe que nunca mais será o mesmo. Pode até continuar usando. Pode até fingir que tá inteiro. Mas você sabe. Você sente. E cada vez que pega nele, tem medo que se despedace na sua mão. Ela passou o dia inteiro pensando. Trabalhando no automático. Respondendo mensagens sem prestar atenção. A cabeça longe. Sempre voltando para a mesma pergunta. O que ele está escondendo na Rua das Acácias? À tarde, ela tomou uma decisão. Terça-feira que vem, quando ele sair pro futebol, ela ia até lá. Ia ver com os próprios olhos. Porque viver na dúvida era pior que qualquer verdade. Ou pelo menos era o que ela achava naquele momento. Ainda não sabia que algumas verdades são piores que qualquer pesadelo. Os dias até a terça-feira seguinte foram uma tortura. Ela tentava agir normal. Conversava com ele. Jantava junto. Via série no sofá. Mas toda hora que olhava para ele, a pergunta martelava. Quem é você de verdade? Finalmente chegou a terça-feira. 20h. Ele pegou a mochila, veio se despedir. Amor, vou pro futebol. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, olhou nos olhos. Tá, querido. Se cuida. Ele sorriu. Sempre me cuido. Não se preocupa. E saiu. Ela esperou 5 minutos. Pegou a bolsa. Pediu um Uber. Destino, Rua das Acácias, 847. As mãos suavam enquanto ela esperava o carro chegar. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Parte de você ainda quer acreditar que tá errado. Que vai chegar lá e descobrir que era só um mal-entendido. Mas a outra parte, a parte que já sabe a verdade, só quer confirmar para poder seguir em frente. O Uber chegou. Ela entrou. O motorista tentou puxar conversa. Ela respondeu com monossílabos. A cabeça ocupada demais para socializar. 22 minutos de trajeto. Cada minuto parecia 1 hora. Cada semáforo vermelho parecia eterno. E ao mesmo tempo, parte dela queria que o caminho nunca terminasse. Porque enquanto ela não chegasse, ainda havia a possibilidade de estar errada. Finalmente, o carro parou. É aqui, disse o motorista. Ela agradeceu, saiu, ficou parada na calçada. O prédio à sua frente. Fachada Beach. Portaria com interfone. Exatamente como nas fotos do Google. E ali, estacionado na rua, a poucos metros dela, estava o carro dele. A placa que ela conhecia de cor. A cor que ela via todo dia. Não tinha mais dúvida. Ele estava ali. As Pernas Premium. Ela respirou fundo. Foi até o interfone. Olhou a lista de apartamentos. Tinha que descobrir qual era. Apertou o botão da portaria. Alguém atendeu. Boa noite. Posso ajudar? Era uma voz feminina. Jovem. Suave. Ela hesitou. Desculpa, eu tô procurando o apartamento do... E disse o nome dele. A voz do outro lado ficou em silêncio por um segundo. Apartamento 304. Quer que eu chame? Não, obrigada. E desligou. 304. Ela tinha o número agora. Podia subir. Podia tocar a campainha. Podia confrontar ele ali mesmo. Mas algo a segurou. Medo. Não medo dele. Medo da verdade. Porque quando você descobre uma verdade dessas, não tem volta. Não tem como desver. Não tem como desfazer. Ela ficou ali parada, na calçada, olhando pro prédio. Por quanto tempo? Não sabe. Podiam ter sido 5 minutos ou meia hora. E então, tomou a decisão. Não hoje. Hoje não. Pediu outro Uber. Voltou para casa. Sentou no sofá. E esperou. 11h20, ele chegou. Sorrindo. Oi, amor. Ganhamos hoje. Que bom, querido. Quer jantar? Quero. Tô morrendo de fome. Ela serviu a janta. Ele comeu. Contou do jogo. Do gol que fez.
Do pênalti que pegou. Tudo mentira. Cada palavra, cada detalhe, cada sorriso. Mentira. E ela ali, ouvindo, sorrindo de volta, fazendo perguntas, atuando melhor que ele. Porque agora ela sabia. Sabia que ele era capaz de mentir olhando nos olhos dela. Sabia que ele conseguia inventar histórias inteiras sem gaguejar. Sabia que ele dormia tranquilo ao lado dela depois de passar a noite em outro lugar, com outra pessoa. E isso era quase mais assustador que a traição em si. Ela passou a noite acordada. De novo, olhando pro teto, ouvindo a respiração dele. Aquela respiração profunda de quem dorme sem culpa. E foi nesse silêncio, nessa escuridão, que ela decidiu. Não ia confrontar ainda. Ia investigar mais. Ia reunir provas. Porque se ia acabar com tudo, precisava ter certeza absoluta. Precisava de respostas concretas. Não podia ser só um palpite, uma desconfiança. Tinha que ser real, tangível. Inegável. Na quinta-feira seguinte, ele saiu de novo pro futebol. Mesma hora. Mesma mochila. Mesmo beijo de despedida. Mas dessa vez ela estava preparada. Tinha um plano. Esperou 15 minutos. Chamou um Uber. Mesmo destino. Rua das Acácias, 847. Mas dessa vez não ia ficar só na calçada. Dessa vez ia subir. O trajeto pareceu ainda mais longo que da primeira vez. Cada quarteirão era uma eternidade. O estômago embrulhado. As mãos geladas mesmo com o calor que fazia. Você já sentiu isso? Aquele momento antes de descobrir algo que você sabe que vai mudar tudo? É como estar na beira de um precipício. Você pode ainda voltar. Pode fingir que não viu nada. Pode preservar a ilusão. Mas se der mais um passo, não tem retorno. O carro parou. Ela desceu. O prédio ali, na frente. O carro dele estacionado no mesmo lugar de sempre. Ela respirou fundo. Caminhou até a portaria. Apertou o interfone do apartamento 304. O coração batendo tão forte que ela tinha certeza que dava para ouvir de fora. Alguns segundos de silêncio. Então, a voz. Alô? A mesma voz de antes. Feminina. Jovem. Suave. Ela travou. A boca abriu, mas não saiu som. Tentou de novo. Oi, eu. Queria falar com o morador do apartamento. Ah, meu marido tá no chuveiro. Quem gostaria? E foi nessa frase que o mundo dela desabou. Meu marido. Essas duas palavras ecoaram na cabeça dela como uma explosão. Meu marido. Meu marido. Meu marido. Ela desligou. Não conseguiu falar mais nada. Simplesmente apertou o botão vermelho e ficou ali parada, em frente ao interfone, com as pernas bambas. Meu marido. A mulher tinha dito meu marido. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele pertencesse a ela. Como se... Ela cambaleou até o meio-fio. Sentou na guia. Colocou a cabeça entre as mãos. Não chorou. Não conseguia. Era como se o choque tivesse anestesiado tudo. Ficou ali não sabe quanto tempo. Até que pediu outro Uber. Voltou para casa no piloto automático. Entrou. Trancou a porta. Foi pro quarto. Deitou de roupa mesmo. E só então, sozinha, no escuro, desabou. Chorou até não ter mais lágrima. Até a garganta doer. Até o peito arder. Porque não era só traição. Era uma vida inteira mentira. Era uma pessoa que ela achava conhecer e que na verdade era um completo estranho. 11h30 ele chegou. Ela ouviu a chave na porta. Ouviu ele tirando o tênis. Ouviu os passos vindo pro quarto. Fingiu que estava dormindo. Ele deitou ao lado dela. Deu um beijo no ombro dela. Boa noite, amor. Ela não respondeu. Segurou a respiração. Esperou ele dormir. E ficou ali, ao lado de um homem que tinha duas vidas. Duas casas. Duas mulheres. Como alguém consegue fazer isso? Como alguém divide a semana entre duas pessoas e age como se fosse normal? Terça e quinta com uma. Os outros dias com outra. Que tipo de pessoa faz isso? No dia seguinte, ela acordou com uma clareza estranha. Não ia mais fingir. Não ia mais investigar sozinha. Ia até aquele apartamento. Ia falar com ela.
Porque se tinha alguém nessa história que merecia saber a verdade, era aquela mulher. A outra vítima dessa farsa toda. Sábado de tarde. Ela saiu de casa. Disse que ia no mercado. Pegou o Uber. Rua das Acácias pela terceira vez. Mas agora era dia. Tinha gente na rua. O sol batendo na fachada do prédio. Tudo parecia tão normal. Tão comum. Como se ali dentro não estivesse acontecendo uma tragédia. Ela subiu. Elevador até o terceiro andar. Corredor silencioso. Apartamento 304. Parou em frente à porta. Respirou fundo. E tocou a campainha. Passos do outro lado. A porta se abrindo. E então ela viu. A mulher era jovem. Devia ter uns 25 anos. Bonita. Cabelo comprido. E grávida. Muito grávida. Uns 6 meses. Fácil. O mundo girou. Ela se segurou no batente da porta. A mulher olhou para ela, confusa. Posso ajudar? A voz tremia quando ela conseguiu falar. Você conhece-o? E disse o nome dele. O rosto da mulher mudou. A confuso viro comprehenso. E a compreensão virou pavor. Entre, ela disse. A voz baixa. Syria. Ela entrou. O apartamento era pequeno. Bem decorado. Tinha foto deles dois na estante. Foto do casamento. Sim, casamento. Ela viu a aliança na mão da mulher. Aliança igual a dela. Senta, por favor, a mulher disse. Elas sentaram. Uma de frente para a outra. Silencio passado. Você é a esposa dele, a mulher falou. Não era pergunta. Era constatação. Sim, ela respondeu. Há 4 anos. A mulher fechou os olhos. Colocou a mão na barriga. Eu também, ela disse. Há 2 anos. E ficaram ali. 2 mulheres. 2 anéis. Uma mentira gigante entre elas. Você sabia de mim? Ela perguntou. A mulher negou com a cabeça. Não. Ele disse que viajava muito a trabalho. Que por isso só vinha terças e quintas. Eu nunca desconfiei. Nunca tive motivo para desconfiar. Ele era atencioso. Presente. Karen Hosso. Até que você bateu na porta. E você sabia de mim? Também não, ela respondeu. Ele dizia que jogava futebol terças e quintas. 4 anos. 4 anos acreditando nisso. E começaram a conversar. Trocar informações. Descobrir os detalhes da mentira. Ele tinha contado a mesma história de como se conheceram. O mesmo filme favorito. As mesmas músicas. Até o mesmo prato que cozinhava para impressionar. Tudo roteirizado. Tudo ensaiado. 2 versões da mesma farsa. A mulher grávida começou a chorar. Ele ia ser pai. A gente ia ter um bebê. Eu achei que finalmente tinha uma família. E era tudo mentira. Ela se levantou. Foi até ela. Segurou a mão dela. Não era mentira para você. Você acreditou. Você amou de verdade. Ele que mentiu. Ele que enganou. A culpa não é nossa. E nesse momento, algo mudou. Elas não eram rivais. Eram aliadas. 2 mulheres traídas pelo mesmo homem. 2 vítimas da mesma crueldade. Elas conversaram por horas. Coraram juntas. Se abracaram. Dividiram a dor. E fizeram um pacto. Iam confrontar ele. Juntas. Na próxima terça-feira. Quando ele viesse pro apartamento dela. As 2 estariam lá. Esperando. Se essa história está te impactando, deixa um like. E se você puder, apoie a gente com um Super Thanks. Parte dessa arrecadação vai direto para Mão Amiga, ajudando crianças que passam fome. Sua contribuição transforma vidas de verdade. Os dias até terça foram os mais longos da vida dela. Ele continuava agindo normal. Dormindo ao lado dela. Beijando ela. Dizendo te amo. E ela atuando. Sorrindo. Respondendo. Morrendo por dentro. Mas firme. Porque tinha um plano agora. Segunda noite, ele veio com uma novidade. Amor, amanhã não vou poder ir no futebol. Surgiu uma coisa de última hora no trabalho. Ela quase riu. Mais uma mentira. Tudo bem, querido. Sem problemas.
Mas por dentro, já estava mandando mensagem para outra mulher. Ele desmarcou. Disse que tem trabalho. Ela respondeu, aqui também. Disse a mesma coisa. Então ficou combinado. Quarta-feira. Próximo dia dele ir para lá. Elas iam estar esperando. Na quarta, ele saiu no horário de sempre. 8 da noite. Mochila. Beijo. Te amo. Ela esperou 10 minutos. Chamou o Uber. Chegou no prédio às 8h30. Subiu. A porta do 304 estava entreaberta. Entrou. A outra mulher estava lá, sentada no sofá. Elas se olharam. Trocaram um aceno. Não precisava falar nada. Tudo já tinha sido dito. Agora era só esperar. 8h40. Ouviram a chave na porta. Ele entrou. Chamou. Amor, cheguei. Parou no meio da sala. Viu as duas. O sangue sumiu do rosto dele. Ele ficou branco. Completamente branco. Tentou falar, mas não saiu som. A boca abriu e fechou como um peixe fora d'água. O que? Como? Vocês? Senta, ela disse. A voz firme. Fria. Ele sentou. Ou melhor, desabou na cadeira. As mãos tremendo. O olhar indo de uma para outra. Nós descobrimos, a outra mulher disse. Descobrimos tudo. Ele começou a gaguejar. Eu posso explicar. Não era para ser assim. Eu nunca quis machucar ninguém. Então explica, ela cortou. Explica como você é casado com as duas. Explica como você tem 2 casas. 2 vidas. Explica como você olha nos meus olhos e diz que me ama enquanto dorme com ela. Explica. Ele desabou. Literalmente desabou. Caiu de joelhos no chão. Começou a chorar. Aquele choro desesperado. Eu amo vocês duas. Eu juro que amo. Eu não conseguia escolher. Eu não queria perder nenhuma de vocês. A outra mulher se levantou. Colocou a mão na barriga. E esse bebê? Você ia continuar mentindo? Ia vir aqui terças e quintas ver seu filho crescer e fingir que tinha uma vida normal? Ele soluçava. Não conseguia falar. Sabe qual é a pior parte? Ela disse. Não é nem a traição. É perceber que eu dormi 4 anos ao lado de um estranho. Que eu dei meu amor, minha confiança, minha vida para alguém que nem existe. Porque o homem que eu conheci não é real. Nunca foi. Ele tentou se levantar. Ir até ela. Ela deu um passo para trás. Não encosta em mim. Nunca mais. Ele olhou para outra mulher. Tentou falar. Ela também recuou. Você precisa sair, ela disse. Agora. Mas, é agora. Sei. Ele pegou a mochila. As mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Olhou para elas uma última vez. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. De consertar isso. Não tem conserto, ela disse. Você destruiu tudo. Seu Zenho. E agora vai ter que viver com isso. Ele saiu. Cambaleando. Fechou a porta atrás dele. E elas ficaram ali, em silêncio, ouvindo os passos dele se afastando no corredor, ouvindo o elevador descer, ouvindo o som do carro ligando lá embaixo, e indo embora. A outra mulher sentou no sofá, colocou o rosto nas mãos. Começou a chorar. Ela sentou ao lado, passou o braço em volta dela, e chorou junto. 2 mulheres. 2 corações partidos. Uma dor compartilhada. Mas juntas. Não mais sozinhas nessa tragédia. Elas conversaram até tarde. Sobre o que fazer agora. Sobre o futuro. Sobre o bebê. Sobre recomeçar. A outra mulher decidiu ter o filho. Criar sozinha. Não queria nada dele. Nem pensou. Nem presença. Nada. Só queria que ele sumisse da vida dela. Ela apoiou. Ofereceu ajuda. Deixou o número. Disse que podiam se falar sempre que precisasse. Porque agora elas tinham algo em comum. Uma ferida. Uma cicatriz. Uma história. Quando ela chegou em casa, já era de madrugada. A casa vazia. Ele não tinha voltado. Provavelmente foi para algum hotel. Ou sei lá onde. Não importava mais. Ela foi pro quarto. Tirou a aliança. Colocou na mesa de cabeceira.
E pela primeira vez em semanas, dormiu. Dormiu de verdade. Sem fingir. Sem atuar. Dormiu com a consciência limpa de quem fez a coisa certa. Nos dias seguintes, ele tentou contato. Muitas vezes. Ligações que ela não atendia. Mensagens que ela não respondia. Áudios longos, desesperados, cheios de desculpas vacías. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Me dá uma chance. Por favor. Ela bloqueou o número. Bloqueou nas redes sociais. Apagou as fotos. Começou a apagar ele da vida dela. Não era fácil. 4 anos não se apagam do dia para a noite. Tinha a gaveta dele no guarda-roupa. As escovas de dente lado a lado no banheiro. O shampoo dele no box. O tênis dele na entrada. Pequenos pedaços dele espalhados pela casa. Ela foi retirando aos poucos. Colocando em caixas. Separando. Doando. Jogando fora. Cada item era uma despedida. Cada gaveta esvaziada era um passo para frente. Demorou 2 semanas para tirar tudo. Para casa deixar de ter vestígio dele. E quando o último objeto saiu, ela sentou no chão da sala e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com alívio. A outra mulher mandava mensagens às vezes, contando como estava, dizendo que tinha contado para os pais, que eles ficaram chocados mas apoiaram, que ela ia criar o bebê com a ajuda da família, que estava fazendo terapia, que estava tentando seguir em frente. Elas viraram amigas. De um jeito estranho, doloroso, mas real, unidas por uma tragédia. Conectadas por uma mentira que descobriram juntas. Marcaram de se ver num café. 2 semanas depois do confronto. Conversaram por horas. Sobre tudo. Sobre ele. Sobre elas mesmas. Sobre recomicar. Como você tá lidando com isso? A outra mulher perguntou. Ela mexeu no café. Olhou pela janela. Tem dias bons e dias ruins. Tem dia que eu acordo e esqueço por uns segundos. Aí lembro. E dói tudo de novo. Mas tá ficando mais fácil. Aos poucos. A outra mulher concordou. Eu também. Às vezes olho pro meu barriga e penso como vou explicar isso pro meu filho um dia. Como vou dizer que o pai dele é um mentiroso? Covarde. Você não precisa dizer nada agora, ela respondeu. Quando o tempo chegar, você encontra as palavras certas. E ele vai entender. Porque você é forte. Você é verdadeira. E isso é tudo que uma criança precisa. Elas se abraçaram antes de ir embora. Um abraço longo. De quem entende a dor uma da outra sem precisar falar. De quem sobreviveu junto à mesma tempestade. 3 semanas depois, ele apareceu na porta. Ela viu pela janela. Hesitou se abria ou não. Decidiu abrir. Mas deixou a porta na corrente. Só entreaberta. O que você quer? Ele estava diferente. Mais magro. Olheiras fundas. Barba por fazer. Conversar. Por favor. Só 5 minutos. Não tem nada para conversar. Ela tentou fechar a porta. Ele segurou. Por favor. Eu preciso que você entenda. Entender o quê? Que você me traiu por 4 anos. Que você tem outra mulher grávida. Que você mentiu todo santo dia olhando na minha cara. O que exatamente você quer que eu entenda? Ele abaixou a cabeça. Eu estraguei tudo. Eu sei. Eu não tenho desculpa. Eu só queria te dizer que eu sinto muito. De verdade. E que eu vou assinar o divórcio. Vou sair da sua vida. Vou te deixar em paz. Ela riu. Um riso amargo. Que generoso da sua parte. Ele ergueu os olhos. Estavam vermelhos. Cheios de lágrima. Eu te amava. Juro que te amava. Não, ela disse. Você não sabe o que é amor. Amor não mente. Amor não esconde. Amor não divide. Você amava a ideia de ter 2 vidas. De ser 2 pessoas. Mas você nunca amou ninguém além de você mesmo. Ele ficou em silêncio. Não tinha o que responder. Porque era verdade. E ele sabia. Agora vai embora, ela disse. E não volta mais. Nunca mais. Ele assentiu. Virou as costas. Desceu as escadas. Entrou no carro. E foi embora. Ela fechou a porta. Trancou.
Encostou nela por um momento. E então, seguiu em frente. Literalmente. Foi até a cozinha. Fez um chá. Sentou no sofá. Ligou a TV, vida normal. Ou pelo menos o que restava dela. O processo de divórcio foi rápido. Ela pediu partilha simples. Não queria nada dele. Só queria o divórcio. A liberdade. O recomeço. Ele não contestou. Assinou tudo. Em 2 meses estava resolvido. Ela voltou a ser solteira. Livre. Sozinha, mas inteira. Começou a fazer terapia. Precisava conversar. Desabafar. Entender por que tinha ignorado tantos sinais. Por que tinha confiado tanto. A terapeuta explicou que não era culpa dela. Que manipuladores são especialistas em enganar. Que ela não podia se culpar por ter amado de verdade enquanto ele amava de mentira. Acessos ajudaram. Aos poucos, ela foi se redescobrindo. Lembrando quem era antes dele. Reconectando com amigas que tinha afastado. Voltando a fazer coisas que gostava. Pequenos passos. Mas passos para frente. A outra mulher teve o bebê em dezembro. O menino. Lindo. Saudável. Ela foi visitar no hospital. Levou flores. Um presente. Segurou o bebê no colo. Sentiu o peso dele. A fragilidade. A inocência. Ele é perfeito, ela disse. É, a outra mulher respondeu. Serindo cans Ada. Ele é. E vai crescer sabendo que é amado. Mesmo sem pai. Talvez até melhor sem. Elas riram. Um riso triste, mas verdadeiro. Ele tentou ver o bebê uma vez. A outra mulher não deixou. Disse que ele tinha perdido esse direito. Que não queria o filho dela crescendo perto de um mentiroso. Ele ameaçou entrar na justiça. Ela disse que podia tentar. Que ia contar pro juiz a história toda. As 2 famílias. As 2 vidas. Ele recuou. Desapareceu. Provavelmente com vergonha. Ou medo. Ou sei lá. Não importava mais. 6 meses depois do divórcio, ela se mudou. Apartamento novo. Bairro diferente. Começar do zero. Sem memórias. Sem fantasmas. Foi libertador. Decorou do jeito dela. Cores que ela gostava. Móveis que ela escolheu. Espaço só dela. Ninguém pra mentir. Ninguém pra enganar. Só ela. E tava bom assim. Melhor assim. Voltou a sair com as amigas. Cinema. Restaurante. Barzinho. Ria de novo. De verdade. Sem fingir. Sem forçar. Conheceu gente nova. Fez amizades novas. Foi aos poucos voltando a confiar. Não em homens. Ainda não. Mas em si mesma. Na própria intuição. Na própria força. 1 ano depois, ela estava irreconhecível. Não fisicamente. Mas internamente. Mais forte. Mais segura. Mais atenta. Sabia agora os sinais que tinha ignorado. Sabia que desconfiança não é falta de amor. É proteção. É cuidado consigo mesma. Encontrou a outra mulher num café. Por acaso. Ela estava com o filho no carrinho. Dormindo tranquilo. Conversaram rapidamente. Como você tá? Bem. De verdade. E você? Também. Melhor do que imaginei que seria. O bebê acordou. Olhou para ela com aqueles olhos curiosos de criança. Sorriu. Ela sorriu de volta. Ele não tem culpa de nada. Vai crescer amado. É o que importa. Elas se despediram. Cada uma seguindo seu caminho. 2 caminhos que se cruzaram por causa de uma mentira, mas que seguiam agora separados. Curados. Ou pelo menos em processo de cura. Ela continuou andando pela rua. Sol no rosto. Vento no cabelo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que tinha esquecido como era. Paz. Não era felicidade plena. Ainda tinha dias difíceis. Ainda tinha noites em que a solidão pesava. Ainda tinha momentos em que a raiva voltava. Mas tinha paz. Aquela paz de quem sabe que fez a escolha certa. De quem não tá mais vivendo uma mentira. De quem é dona da própria vida de novo. Conheceu alguém novo quase 2 anos depois. Num evento de trabalho. Ele era gentil.
engraçado, transparente, diferente. Eles começaram a conversar, a sair, a se conhecer, devagar, sem pressa, com cuidado. Ele perguntou uma vez por que ela era tão cautelosa. Ela contou a história. Não tudo, mas o suficiente. Ele entendeu. Disse que ia respeitar o tempo dela, que não tinha pressa, que confiança se constrói aos poucos. E foi isso que eles fizeram. Construíram, tijolo por tijolo, conversa por conversa, verdade por verdade. Não era perfeito. Nada é. Mas era real. E isso fazia toda a diferença. Ela ainda pensava no ex às vezes. Não com saudade, mas com estranheza. Como alguém vive uma mentira daquele tamanho? Como divide a vida assim? Nunca ia entender. E tudo bem. Não precisava entender. Precisava só seguir em frente. E era o que ela fazia. Todo dia. Um passo de cada vez. A outra mulher também refez a vida. Conheceu alguém. Um cara legal que aceitou ela e o filho. Que amou o menino como se fosse dele. Que construiu família de verdade. Elas ainda conversavam de vez em quando. Mensagens rápidas. Perguntando como estavam. Contando novidades. Aquela amizade estranha que nasceu da pior situação possível, mas que de alguma forma fazia sentido. Ele, o ex, ela soube depois que tentou de novo. Conheceu outra mulher. Namorou. Mas não conseguiu sustentar a farsa. Ela descobriu. Terminou. Ele ficou sozinho. Tentou voltar. Pra ela. Pra outra. Pras duas. Nenhuma quis. Ficou sozinho de verdade. Sem ninguém. Pagando o preço da própria ganância. Da própria mentira. Ela não sentiu pena. Não sentiu satisfação. Não sentiu nada. Ele tinha virado o passado. Página virada. Capítulo encerrado. Comenta aí embaixo. Você conseguiria perdoar uma coisa dessas? Ou a confiança quebrada não tem volta? Porque essa é a grande questão. Tem gente que perdoa, que acredita em segunda chance, que acha que amor supera tudo. E tem gente que não, que sabe que algumas coisas não têm conserto, que algumas rachaduras são profundas demais. Ela era do segundo tipo. E estava em paz com isso. 5 anos depois, ela olhava para trás e mal reconhecia a pessoa que tinha sido. Aquela mulher insegura que ignorava sinais. Que aceitava desculpas. Que colocava o amor dela em segundo plano. Tinha virado outra pessoa. Mais forte. Mais consciente. Mais intérêt. A dor tinha moldado ela. Mas não tinha destruído. Tinha transformado. E nisso, de alguma forma torta, tinha valido a pena. Não a traição. Não a mentira. Mas o que ela tinha se tornado depois. O casamento novo dela foi pequeno. Íntimo. Só família e amigos próximos. A outra mulher foi. Com o filho e o novo companheiro. Celebraram juntas. 2 mulheres que tinham sobrevivido. Que tinham se reerguido. Que tinham provado que o fim de uma história não é o fim da vida. No brindis, ela olhou para os convidados. Para as pessoas que amava. Para os que ficaram. Pros que apoiaram. E disse algo simples mas profundo. A vida vai te derrubar. Vai te enganar. Vai te fazer questionar tudo. Mas você sempre tem a escolha de se levantar. De recomeçar. De acreditar de novo. Não na mesma pessoa. Não da mesma forma. Mas acreditar. Em você. No futuro. Na possibilidade. Todos aplaudirão. Ela olhou pro novo marido, que segurava a mão dela, que olhava para ela com transparência, com verdade, e soube que tinha feito as escolhas certas, que tinha percorrido o caminho certo, que estava exatamente onde devia estar. A lua de mel foi simples. Uma semana numa praia tranquila, sem luxo exagerado, sem ostentação. Só eles dois. Conversando. Rindo. Planejando o futuro. Ele perguntou uma noite, deitados na areia olhando as estrelas, se ela ainda pensava no passado. Às vezes, ela respondeu. Mas não com dor. Mas como lembrança de quem eu era. De quanto eu mudei. De quanto eu cresci. Ele apertou a mão dela. Você é incrível.
Sabe disso? Ela sorriu. Eu aprendi a ser. Tive que aprender. Voltaram da viagem renovados, prontos para começar de verdade. Compraram uma casa, pequena mas aconchegante. Encheram de plantas, de fotos, de vida. Não tinha fantasma ali, só futuro. Ela engravidou no ano seguinte. Não foi planejado, mas foi bem-vindo. Quando viu o teste positivo, chorou. Mas não de tristeza. De alívio, de alegria. De gratidão por ter chegado até ali. Por ter uma segunda chance. Por poder construir uma família de verdade. Dessa vez com base sólida. Contou para ele na mesma hora. Ele abraçou ela. Girou ela no ar. Chorou junto. Iam ser pais. Juntos. De verdade. A gravidez foi tranquila. Ele foi para todos os exames. Pintou o quarto do bebê. Montou o berço. Lia livros sobre paternidade. Queria fazer tudo certo. Ser presente. Ser verdadeiro. Ela observava ele. Comparava sem querer com o ex. Com como teria sido se. Mas cortava o pensamento. Não valia a pena. Aquilo era passado. Isso era presente. E era real. A outra mulher visitou quando o bebê nasceu. Trouxe o filho dela, já com 3 anos. Hale. Esperto. Lindo. Os dois ficaram amigos na hora. Correndo pela casa. Rindo. Sendo criança. Elas conversaram enquanto os homens cuidavam dos pequenos. Como é estranho a gente estar aqui, a outra mulher disse. Depois de tudo. Construindo família. Sendo feliz. Ela concordou. Mas a gente merecia. A gente sobreviveu. A gente se reconstruiu. A gente merecia essa felicidade. Elas brindaram com suco. A sobrevivência. A recomeçou. A verdade. Os anos passaram. As crianças cresceram. Ela e o marido envelheceram juntos. De verdade. Sem mentira. Sem segredo. Só verdade. Transparência. Parceria. Teve briga? Teve. Todo relacionamento tem. Mas era diferente. Eram brigas honestas. Sem manipulação. Sem jogo. Só 2 seres humanos tentando entender um ao outro. Resolvendo. Crescendo juntos. Ela nunca mais foi ingênua. Nunca mais ignorou sinais. Mas também nunca mais foi paranoica. Encontrou o equilíbrio. Confiava, mas verificava. Amava, mas protegia. Entregava, mas não se perdia. O ex tentou contato uma última vez. 10 anos depois. Mensagem no Facebook. Pedindo perdão. Dizendo que tinha mudado. Que fazia terapia. Que era outra pessoa. Que queria paz. Ela leu. Pensou em responder. Decidiu não responder. Bloqueou. Perdão não precisava de resposta. Perdão era interno. E ela já tinha perdoado. Não por ele. Por ela. Para não carregar peso. Para não deixar que ele ocupasse espaço na cabeça dela. Mas perdoar não significa voltar. Não significa esquecer. Significa só liberar. Seguir. Ela contou pro marido. Ele perguntou se ela queria falar sobre. Ela disse que não. Que tava tudo bem. Que era passado. E era verdade. Tava mesmo. O filho dela fez 10 anos. Festa grande. Amigos. Família. Alegria. Ela olhou em volta. Viu tudo que tinha construído. Tudo que tinha conquistado. Sozinha primeiro. Depois acompanhada. Mas construído. Com verdade. Com trabalho. Com escolhas certas. A outra mulher estava lá. O filho dela também. Já adolescente. Benito. Educado. Ela tinha feito um trabalho incrível. Criado ele com amor. Com estrutura. Sem pai. Mas com mãe presente. Com avós. Com padrasto. Com família de verdade. Elas conversaram de novo. Rememberam. Não a dor, mas a superação. Como tinham saído de lá. Daquela situação horrível. E construído isso. Vida plena. Família real, felicidade verdadeira. Você se arrepende de alguma coisa? A outra mulher perguntou. Ela pensou.
De ter confiado nele? Não. Confiança não é erro. Mentira é, traição é. Eu fiz a minha parte direito. Ele que errou. E você? Também não. Eu amei de verdade. Dei o melhor de mim. O erro foi dele. Não meu. Não nosso. A gente só foi vítima. Mas não ficou vítima. A gente virou sobrevivente. Elas se abraçaram. Longo. Apertado. Cheio de significado. Duas mulheres unidas pela pior situação, mas que transformaram em combustível para a melhor versão de si mesmas. A festa continuou. Música, dança, risada, vida. Ela dançou com o marido, com o filho, com os amigos. Dançou livre, leve, feliz, de verdade. Naquela noite, deitada na cama, o marido dormindo ao lado, ela pensou em tudo. Na jornada, no caminho, nas escolhas. E agradeceu. Não pelo sofrimento, mas pelo que veio depois. Pela força que descobriu. Pela mulher que se tornou. Pela vida que construiu. O celular vibrou. Mensagem da outra mulher. Obrigada por hoje. Por tudo. Por ter sido minha aliada naquele inferno. Por ter virado minha amiga. Você é incrível. Ela sorriu. Digitou de volta. Nós somos incríveis. Sobrevivemos. Vencemos. E merecemos tudo de bom que está acontecendo. Desligou o celular. Abraçou o marido. Dormiu tranquila. Sem pesadelo. Sem fantasma. Só paz. Passaram mais anos. O filho dela entrou na faculdade. Inteligente. Focado. Bom caráter. Ela e o marido choraram de orgulho no dia da formatura do ensino médio. Ele discursou. Agradeceu aos pais. Chamou os dois. Falou do amor. Da dedicação. Da verdade que viu em casa. De como isso moldou ele. Ela chorou. Mas não de tristeza. De realização. De saber que tinha feito certo. Que tinha dado exemplo. Que tinha mostrado pro filho o que é relacionamento de verdade. O filho da outra mulher também cresceu. Virou engenheiro. Casou cedo. Com uma moça incrível. Teve filho. Ela e a outra mulher viraram avós no mesmo ano. Comemoraram juntas. Riram de como a vida era estranha. Como tinham começado naquela tragédia e chegado nisso. Avós. Felizes. Realizadas. Ele, o ex, ninguém sabia muito. Boatos diziam que tinha se mudado. Que estava sozinho. Que nunca mais conseguiu relacionamento sério. Que carregava a culpa. Talvez merecesse. Talvez não. Não importava mais. Ele tinha virado nota de rodapé. Personagem secundário. Esquecido. Irrelevante. Ela completou 60 anos. Festa surpresa. Organizada pelo marido e pelo filho. Todos que ela amava ali. Amigos de décadas. Família. A outra mulher e a família dela. Todos celebrando ela. A vida dela. A história dela. Fizeram um vídeo. Cada pessoa falando o que ela significava. Forte. Verdadeira. Inspiradora. Sobrevivente. Guerreira. Ela chorou. Mas eram lágrimas boas. De gratidão. De amor. De vida bem vivida. No discurso dela, ela falou da jornada. Não em detalhes. Mas na essência. Falou de como a vida testa. De como machuca. Mas também de como cura. De como transforma. Falou que tinha aprendido que o fim nunca é o fim. É só recomeço. Que dor não é destino. É passagem. Que verdade sempre vale a pena. Mesmo quando dói. Porque mentira dói mais. Mentira destrói. Verdade reconstrói. Todos aplaudiram. De pé. Emocionados. Ela olhou para a plateia. Viu o marido. Sorrindo. Orgulhoso. Viu o filho. Com lágrima no olho. Grato. Viu a outra mulher. Acenando. Cúmplice. E soube que tinha vencido. Não porque tinha se vingado. Vingança nunca foi o objetivo. Mas porque tinha escolhido viver. Viver de verdade. Sem mentira. Sem medo. Sem se fazer pequena. Tinha escolhido ela mesma. E essa escolha tinha feito toda a diferença.
À noite, sozinha no quarto, ela pegou um diário velho. Daquele ano terrível. Leu as páginas. A dor, a confusão, a raiva. Parecia outra pessoa. E era. Ela não era mais aquela mulher. Tinha evoluído, crescido, se transformado. Escreveu uma última entrada. Hoje completei 60 anos. Olho para trás e vejo uma jornada difícil, mas vitoriosa. Fui traída. Fui enganada. Fui destruída. Mas não fiquei destruída. Me reerguei. Me reconstruí. Me encontrei. E hoje sou plena. Feliz. Realizada. Não apesar do que aconteceu, mas por causa de quem me tornei depois. A dor me moldou, mas não me definiu. Eu me defini. Com minhas escolhas. Com minha força. Com minha verdade. E se pudesse voltar e mudar algo, não mudaria. Porque cada passo me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Fechou o diário. Guardou-o na gaveta. Deitou ao lado do marido. Ele abraçou ela. Mesmo dormindo. Instintivo. Pretiter. Verdadeiro. Ela fechou os olhos. E dormiu. Não com fantasma. Não com medo. Não com dor. Dormiu em paz. Com a consciência de quem viveu. Amou. Sofreu. Superou. E venceu. Não contra ninguém. Mas por ela mesma. E no final, era isso que importava. Ela tinha vencido. Tinha sobrevivido. Tinha vivido. De verdade. E continuava vivendo. Todo dia. Um passo de cada vez. Com verdade. Com amor. Com força. Exatamente como sempre deveria ter sido. Os anos continuaram passando. Ela e o marido envelheceram de mãos dadas. Literalmente. Caminadas matinais no parque. Café da manhã na varanda. Conversas longas sobre tudo e nada. Aquela intimidade que só o tempo constrói. A verdadeira. A que não precisa de máscara. O neto dela tinha 5 anos. Esperto. Curioso. Perguntava tudo. Por que o céu é azul? Por que a gente dorme? Porque você e o vovô se amam. Ela respondia com paciência. Com carinho. E quando ele perguntou a última, ela disse algo simples, mas profundo. Porque a gente escolhe todos os dias. Amor não é só sentimento. É decisão. É acordar e escolher de novo. Sempre. Ele não entendeu. Ainda era pequeno. Mas um dia entenderia. E ela esperava que, quando entendesse, escolhesse parceiros que também escolhessem ele. Todos os dias. Com verdade. A outra mulher ligou numa tarde chuvosa. Precisavam conversar. Pessoalmente. Marcaram num café. O mesmo de anos atrás. Ela chegou primeiro. Pediu um chá. Esperou ansiosa. Sem saber o motivo. A outra mulher entrou. Mais velha. Cabelo grisalho. Mas bonita. Aquela beleza de quem viveu. De quem superou. Sentiu. Pediu café. Respirou fundo. Ele morreu, ela disse. O ex morreu ontem. Ataque cardíaco. Sozinho. O filho dele me ligou. Achou meu contato não sei como. Pediu para eu te avisar. O mundo parou por um segundo. Ela processou a informação. Sentiu algo estranho. Não tristeza. Não alívio. Apenas vazio. Como se aquela notícia fosse sobre um estranho. E de certa forma, era. Como você tá? Ela perguntou. Não sei, a outra mulher respondeu. Achei que ia sentir algo. Raiva. Satisfação. Sei lá. Mas não sinto nada. É como se ele já tivesse morrido há muito tempo. Para mim, pelo menos. Ela concordou. Para mim também. Ele deixou de existir no dia que saiu daquele apartamento. O resto foi só consequência. Tomaram o café em silêncio. Pensativas. Processando. Você vai no velório? A outra mulher perguntou. Ela pensou. Balançou a cabeça. Não. Não tenho nada a dizer. Nada a sentir. Seria hipocrisia. E você? Também não. Meu filho perguntou se eu queria que ele fosse. Eu disse que era escolha dele. Ele decidiu não ir. Disse que não conheceu o pai. Só ausência.
Elas terminaram a bebida. Pagaram. Saíram. Se abraram na calada. Cuidate. Você também. E seguiram caminhos opostos. Cada uma para sua casa, para sua família, para sua vida. Ela contou pro marido à noite. Ele perguntou como ela estava. Tô bem, ela disse. De verdade. É estranho. Achei que ia sentir algo. Mas não sinto. É como se fosse notícia de alguém que nunca conheci de verdade. Porque no final, não conheci mesmo. Ele abraçou ela. Beijou a testa dela. Você é incrível. Sabe disso? Sempre soube ver o que importa. Sempre soube seguir em frente. Ela sorriu. Aprendi com a dor. E com você. Nos dias seguintes, ela pegou-se pensando. Não nele especificamente, mas na história toda. Em como tinha começado. Em como tinha evoluído. Em como tinha terminado. Ele morreu sozinho. Sem ninguém. Pagando o preço das próprias escolhas. Das próprias mentiras. Ela não sentiu pena. Mas também não sentiu satisfação. Sentiu apenas nada. Ele tinha se tornado irrelevante. E perceber isso foi libertador. Passou mais um ano. Ela e a outra mulher se encontravam de vez em quando. Almoços. Cafés. Conversas sobre netos. Sobre aposentadoria. Sobre planos. Nunca mais falaram dele. Não precisava. Aquela página tinha sido virada há muito tempo. O filho dela casou. Cerimônia linda. A noiva era perfeita para ele. Gentil. Inteligente. Verdadeira. Ela viu o filho no altar, olhando para a noiva com aquele olhar. De amor genuíno. De escolha consciente. De verdade. E soube que tinha feito certo. Tinha dado o exemplo. Tinha mostrado o caminho. No discurso, o filho agradeceu. Aos pais. Falou do casamento deles. De como era a inspiração. De como queria construir algo parecido. Baseado em verdade. Em respeito. Em escolha diária. Ela chorou. De orgulho. De realização. De saber que o ciclo tinha mudado. Que ele não ia repetir erro. Ia construir diferente. Melhor. Verdadeiro. Mais anos. Ela completou 70. Festa menor. Mais íntima. Só os mais próximos. Mas tão significativa quanto a de 60. Talvez mais. Porque cada ano a mais era vitória. Era prova de resiliência. De força. De vida bem vivida. O marido fez um discurso. Emocionado. Falou de quando se conheceram. De como ela era forte. De como tinha superado tanto. De como era exemplo. Não só para ele, mas para todos que conheciam ela. Falou do amor. Do companheirismo. Da parceria. De como era grato. Por cada dia. Por cada momento. Por cada escolha que os tinha trazido até ali. Ela chorou. Abraçou ele. Sussurrou no ouvido dele. Obrigada. Por ter me mostrado que amor de verdade existe. Por ter me dado segunda chance. Por ter construído isso comigo. Ele beijou ela. Na frente de todos. Longo. Apaixonado. Como no primeiro dia. Mas melhor. Porque carregava anos. História. Verdade. A outra mulher também fez discurso. Breve. Mas impactante. Falou de como tinham se conhecido. Da tragédia compartilhada. De como tinham transformado dor em força. De como tinham virado amigas. Irmãs de luta. De como era grata. Por ter tido ela como aliada. Como exemplo. Como amiga. Todos aplaudiram. Emocionados. Sabendo que era história rara. Dolorosa. Mas vitoriosa. À noite, sozinha no banheiro, ela olhou no espelho. Rugas. Cabelos grisalhos. Marcas do tempo. Mas também força. Sabedoria. Vida. Cada ruga era história. Cada cabelo branco era experiência. Cada marca era batalha vencida. Ela sorriu. Para a própria imagem. Para a mulher que tinha se tornado. Para a sobrevivente. Para a guerreira. Para a vencedora. Não de guerra contra alguém, mas de guerra interna.
de luta para não se perder, para não desistir, para não deixar que dor definisse ela. E tinha vencido. Completamente. O marido bateu na porta. Tá tudo bem aí? Tá sim, ela respondeu. Só pensando. Em como a vida é estranha. Em como a gente nunca sabe onde vai parar. Em como dor pode virar transformação. Ele entrou. Ficou atrás dela. Abraçou ela por trás. Olharam juntos pro espelho. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele disse. Não porque não quebrou, mas porque quebrou e remontou. Melhor. Mais intérêt. Mais você. Ela virou. Beijou ele. Obrigada. Por tudo. Sempre. Dormiram abracados. Como todas as noites. Há décadas. Sem mentira entre eles. Sem segredo. Só verdade. Só amor. Só escolha diária. Passou mais tempo. Ela completou 75. Saúde boa. Mente afiada. Coração em paz. Escreveu um livro. Não sobre a história toda, mas sobre superação. Sobre recomeço. Sobre escolher viver apesar da dor. Publicou de forma independente. Não esperava muito. Mas o livro bombou. Viral best-seller. Gente de todo o país mandando mensagem. Dizendo que se identificou. Que se inspirou. Que também tinha passado por traição. Por mentira. Por dor. E que o livro ajudou. Deu esperança. Mostrou que era possível. Ela deu palestras. Em eventos. Em universidades. Em grupos de apoio. Falava da jornada. Sem vitimismo. Sem rancor. Só verdade. Só força. Só superação. Tocava pessoas. Mudava vidas. Inspirava. E isso a realizava. Saber que dor dela tinha virado combustível para outros. Que história dela dava força para quem estava começando. A outra mulher foi em uma das palestras. Surpresa. Ela não sabia que ia. Falou do palco. Olhou para a plateia. Viu ela. Sorriu. E contou. Sobre a aliada. Sobre a amiga. Sobre a outra vítima que tinha virado irmã. Sobre como juntas tinham sido mais fortes. A plateia aplaudiu. De pé. Emocionada. Depois, elas conversaram. Nos bastidores. Você não me avisou que ia escrever sobre isso, a outra mulher disse. Sorrindo. Não escrevi sobre isso, ela respondeu. Escrevi sobre nós. Sobre superação. Sobre verdade. E isso era maior que a história. Era sobre humanidade. Elas se abraçaram. Longo. Apertado. Cheio de anos. De história. De luta compartilhada. Obrigada, a outra mulher sussurrou. Por tudo. Por ter sido minha força quando eu não tinha. Por ter me mostrado o caminho. Nós mostramos uma para outra, ela respondeu. Juntas. Sempre juntas. O livro vendeu milhares. Ela doou parte dos lucros. Para instituições de apoio. Para mulheres vítimas de violência. De abuso. De mentira. Queria ajudar. Queria que dor dela servisse. E serviu. Mudou vidas. Literalmente. Aos 80 anos, ela ainda era ativa. Caminhava. Lia. Escrevia. Vivia. O marido também. Juntos. Sempre. Ele brincava que iam completar 100 juntos. Ela ria. Dizia que ia cobrar. Comemoraram bodas de ouro. 50 anos juntos. Festa grande. Família toda. Amigos de vida inteira. A outra mulher e família dela. Todos celebrando. Não só o casamento, mas a jornada. A história. A vitória. No discurso, ela falou pro marido. Obrigada. Por ter me escolhido. Por ter me amado. De verdade. Sem mentira. Sem jogo. Só amor. Puro. Verdadeiro. Diário. Você me salvou. Não de mim, mas para mim. Me mostrou que amor existe. Que é possível. Que vale a pena. E eu te amo. Hoje. Amanhã. Sempre. Ele chorou. Abraçou ela. Sussurrou. Eu que te agradeço. Por ter me deixado entrar. Por ter confiado de novo.
por ter construído isso comigo. Você é minha vida, meu amor, minha verdade. Sempre foi, sempre será. A plateia chorou junto, emocionada, comovida, testemunhando amor de verdade. Construído, conquistado, mantido, com verdade. Sempre. A festa continuou. Música, dança, alegria. Ela dançou com o marido, devagar, mas intenso, olhando nos olhos um do outro, sem precisar falar, só sentindo, só sendo, só amando. E naquele momento, ela pensou em tudo, em toda a jornada, toda a dor, toda a superação, e agradeceu, não pela dor em si, mas pelo que veio depois, pela mulher que se tornou, pela vida que construiu, pelo amor que encontrou, de verdade, finalmente. Porque no final das contas, era isso que importava. Não quantas vezes você cai, mas quantas você levanta. Não quanta dor você sente, mas quanto amor você constrói depois. Não o que te destroem, mas o que você reconstrói. E ela tinha reconstruído tudo, melhor, mais forte, mais verdadeiro. Tinha vencido, não contra ninguém, por ela mesma. E essa vitória, ninguém nunca poderia tirar. Era dela, para sempre. Se você chegou até aqui nessa história, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo. Você já passou por algo parecido? Conseguiu superar? E se puder, apoie a gente com um super thanks. Uma parte vai direto para a mão amiga, alimentando crianças que precisam. Sua contribuição faz diferença. Compartilhe esse vídeo com quem está passando por momento difícil. Com quem precisa ouvir que é possível. Que dor não é fim. É recomeço. Que verdade sempre vence mentira. Que amor de verdade existe. E que você merece. Sempre mereceu. Porque a verdade é essa. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, máscaras caem. Mentiras desmoronam. E nada permanece igual. Mas você pode escolher. Pode escolher ser vítima para sempre. Ou escolher ser sobrevivente. Pode escolher carregar dor. Ou transformar ela em força. Pode escolher morrer com a história. Ou renascer depois dela. E ela escolheu renascer. Escolheu viver. Escolheu amar de novo. Com verdade. Com consciência. Com força. E venceu. Completamente. E você também pode. Não importa quão fundo caiu. Não importa quanta dor sentiu. Você pode levantar. Pode reconstruir. Pode viver de novo. Melhor. Mais forte. Mais verdadeiro. Porque você merece. Sempre merecei. E sempre vai merecer. Amor de verdade. Vida de verdade. Felicidade de verdade. Só precisa escolher. Todos os dias. Você. Sua verdade. Sua força. Seu recomeço. E quando escolher, vai ver. Vai ver que era possível o tempo todo. Que você era forte o tempo todo. Que merecia o tempo todo. Só precisava acreditar. E começar. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Até construir. Sua vida. Sua história. Sua vitória. Como ela construiu. Como a outra mulher construiu. Como tantas constroem. Todos os dias. Em silêncio. Sem plateia. Sem aplauso. Só por elas mesmas. E é a vitória mais importante. A que ninguém vê. Mas que você sente. Todos os dias. Quando acorda. E escolhe de novo. Viver. Amar. Acreditar. Apesar de tudo. Por causa de tudo. Para além de tudo. Porque você é maior que sua dor. Mais forte que sua história. Mais valioso que qualquer mentira que tentaram te fazer acreditar. Você é verdade. É força. É recomeço. Sempre foi. Só esqueceu por um tempo. Mas agora lembra. E lembrando, reconstrói. Melhor. Sempre melhor. Porque merece. Sempre merecei. E sempre vai merecer. O melhor. Sempre.